sejam bem-vindos a mais um Cozinha Profissional TV ao vivo aqui pelos estúdios da AltV São Paulo, hoje dia 25 de julho de 2011, são 10 horas e 9 minutos, programa ao vivo durante uma hora, bate-papo sobre o setor de alimentação fora do lar, você que tem o seu restaurante, sua padaria, sua lanchonete, cafeteria, enfim, esse é o seu programa exclusivo sobre o food service. Eu sou Alan Banas e ao meu lado direito, Thiago Martinelli, jornalista, meu colega de bancada. Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Alan? Bom dia aos internautas. Estou ligado mais uma vez, assim, o Alan também está. É só enviar para a gente aqui suas questões sobre o nosso bate-papo de hoje. E lembrando que Cozinha Profissional está no Twitter, está no Facebook, @CBFoodService no Twitter, no Facebook você procura lá Cozinha Profissional. E no nosso portal também você fica sabendo das últimas notícias e os assuntos relevantes para você, operador. O Thiago falou do Facebook, falou do Twitter, e eu vou complementar com o Orkut, Thiago. Ele dá risada aqui, porque também temos a ferramenta do Orkut. O Thiago diz que essa ferramenta não é mais famosa, é isso? Usei o termo certo, Thiago? Eu não tenho entrado tanto mais, no pessoal também não. Mas enfim, já são as ferramentas que você pode acessar e pode conhecer um pouquinho mais do trabalho da Cozinha Profissional e também sobre o setor de alimentação fora do lar. A Cozinha Profissional está aí justamente para trazer informações para vocês. E o nosso portal disponível também pelo www.cozinhaprofissional.com.br. Lá você tem diariamente notícias atualizadas, as edições anteriores da revista Cozinha Profissional, vídeos também, por exemplo, os programas da AltV ficam disponíveis lá no nosso site, enfim, você encontra bastante informação. Eu quero aproveitar rapidamente, até mesmo porque o nosso programa hoje tem muito assunto, nós temos inúmeros assuntos para falar aqui, e eu queria mostrar para vocês a edição 124 da revista Cozinha Profissional, essa de, vamos definir uma capa azul, um azul mais escuro, onde a gente fala do fracasso aí de alguns estabelecimentos, a gente aponta alguns itens importantes dentro do dia a dia de um estabelecimento. E essa edição já está disponível no nosso portal. Essa revista é a de maio e junho, já circulou no mês passado, tá? Mas a gente sempre libera no nosso portal um tempinho depois, justamente para que os assinantes recebam primeiro e depois você passe também a ter acesso via internet. A edição de julho e agosto começa a circular no mês de agosto, então nós temos pouquinhos, na verdade nós temos poucos dias para fechar isso, né, Thiago? Estamos correndo lá. Perfeito, fazendo sempre de novo com muitas matérias interessantes e temos um suplemento, assim como a gente teve nesse aqui sobre planificação, o nosso próximo suplemento é sobre pizzarias. Você que tem uma pizzaria, que quer abrir uma pizzaria, a gente vai falar sobre capacitação, sobre os equipamentos que você precisa aí no estabelecimento. Matéria de capa é sua ou não? Matéria de capa não. Não, eu pergunto, então é da nossa jornalista colega lá. Então, o que eu ia falar pra você? Você falou do suplemento de pizzarias. Essa aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, é um suplemento de padarias. Vou mostrar aqui a abertura aqui, ó. Tentei abrir, ó, nós temos um suplemento de padarias. Outro recado que eu quero dar rapidinho pra vocês é que através do nosso portal você pode participar do Prêmio Cozinha Profissional Marcas de Destaque 2011. Você vai lá no canto superior direito, você vai ver o logo do prêmio, você clica lá, vai ocupar rapidinho 10 minutos do seu dia e você vai responder em 3 categorias: equipamentos, bebidas e alimentos. Você vai dizer para nós, na Cozinha Profissional, quais as marcas mais lembradas do setor food service. Essa pesquisa será fechada no final do ano e sairá dessa pesquisa uma edição especial, a segunda edição especial da revista Cozinha Profissional com as marcas mais lembradas, tá certo? É o Prêmio Cozinha Profissional Marcas de Destaque 2011. Durante o programa eu lembro vocês novamente sobre essa pesquisa, porque a gente precisa da ajuda de vocês, tá certo? Eu quero apresentar os nossos convidados de hoje. Eles estão do meu lado esquerdo aqui, começando pela Ivin Peloso, que é diretora operacional da Placontec. Bom dia, Ivin. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. E ao lado dela, o Amaury Peloso, que é fundador e proprietário da Placontec e também vice-presidente de planejamento e projetos, do Singal, e membro também do comitê de normas do Singal. Bom dia, tudo bom, Amaury? Tudo bem, Alan, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Poder atender os internautas nesses questionamentos. Amaury, você já tem um bom tempo nesse setor de alimentação fora do lar, 1976, estou correto? Iniciamos a nossa caminhada em 1976 no projeto Ubeca, tão famoso e fundamental para o mercado no segmento. Só quase 35 anos, já deu 35 anos, não sei exatamente a data ali do ano, mas arredondando para 35 anos de setor do setor, né? Já há alguns anos, além da metade da minha vida. Só para quem está acompanhando aqui a programação de hoje, a gente vai falar de projetos para cozinhas, cozinhas profissionais.
O assunto é interessante porque começa desde o começo e vem até o dia a dia do estabelecimento. Final e a operação. Final, é verdade. E para quem não conhece, aí vem o Amaury, pai e filha. Né? Teve alguma influência nisso? O pai influenciou em algum momento? Sim e não. Sim e não. Sim e não. Influenciou no início da carreira. Trabalho na Placontec desde os 14 anos. Já ia então eu vejo pequeno. esse mundo desde os 14 anos. Aí eu fiz a primeira faculdade de nutrição, até pelo domínio que ele tem e pelos clientes que eu via ele atendendo. Eu não era profundamente, não tinha esse contato direto com os clientes, era mais com ele. Aí eu fiz a primeira faculdade de nutrição, depois eu trabalhei fora, fiz alguns estágios na vigilância sanitária, trabalhei com hospital e voltei para a Placontec e aí voltei fazendo arquitetura. Agora isso aqui é meu, vamos lá. Aí você fez o curso de arquitetura. Fiz arquitetura, terminei em 2009 e agora eu atendo o cliente direto. E é legal que você une dentro do seu conhecimento cursos básicos importantes para tocar o sucesso da Placontec, na verdade. Que hoje a gente tem diversos profissionais no setor, enfim, não cabe aqui dizer, que fornecem projetos para cozinhas, né? Mas é importante lembrar que você tem a nutrição, tem a arquitetura envolvido, tem conhecimento junto às normas, né? Existe um planejamento que é diferenciado, né? Um conceito diferente que você leva para o cliente. E isso nem todo mundo tem, não é? Então esse eu acho que é o diferencial entre um outro fornecedor e um projeto específico para o que o cliente procura. Eu acho muito importante o trabalho de vocês, porque nesse setor, eu sempre falo e comentei com vocês nos bastidores, que acontece. Da minha sogra saber cozinhar, eu vou montar um estabelecimento, eu fui demitido, eu tenho dinheiro, não sei onde investir, vou montar. E acontece dentro disso daí, né, das pessoas entenderem e acharem que conhecem, né, o assunto a fundo e montar o estabelecimento e fechar as portas, né, logo no começo. Infelizmente isso vira estatística. Nós temos ainda um grau extremamente alto de pessoas que com essa empolgação, com esse entusiasmo, estabelecem os seus negócios, porém sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma informação adequada. E ao final do primeiro ano, 50% deles já estão fechados. Falta realmente um profissionalismo. São dados reais, isso não é brincadeira. E o setor de alimentação fora do lar é muito desgastante. Você precisa gostar muito. Né? Você é o primeiro a entrar, o último a sair. Às vezes a gente fala, o contato com a família acaba sendo, né, prejudicado. É verdade. Acho que esse é um aspecto que nós chamamos isso muito fortemente de profissionalismo. Nós não precisamos conceber um empreendimento e fazer com que o proprietário vire escravo dele. Só que ele precisa ter consciência sobre os aspectos de como controlar. Isso é muito importante, é uma coisa que o mercado ainda não tem consciência. Eu quero aproveitar, Amaury, a sua experiência, de como a gente comentou aqui, 35 anos, eu quero que você avalie o setor de alimentação fora do lar aos 35 anos atrás e atualmente, mudou bastante. Infelizmente, decorrente da nossa situação de país, tivemos vários estágios. Não posso condenar o que foi feito no meio do caminho, nessas 3, 4 fases. Mas eu diria que hoje nós estamos renascendo. Nesses últimos 3, 4 anos, sem dúvida, o segmento com fortes investimentos de grupos internacionais dentro do país, fundos de pensão, tem trazido, sem dúvida, uma nova característica. É o melhor momento, então? Você acredita que é o melhor momento do nosso setor? Dos 35, 36 anos, sem dúvida, é o melhor momento. Falta o que ainda para esse setor, Amaury? Eu diria que falta fundamentalmente comunicação. Comunicação. Existem excelentes profissionais em todos os ramos da atividade, quer planejamento, quer fabricação de equipamentos, quer construção de edifícios, quer operacionalmente. Nós temos hoje universidades que estão disponibilizando profissionais com capacidade. Eu diria que nós estamos vivendo um estágio importante no país em função disso. Ótimo. Só complementando, o que eu vejo de mudança, quer dizer, eu não participei de quando a Placontec nasceu. Talvez os 14 anos, talvez, bastante. O que eu vejo de mais específico que tem acontecido agora
são as legislações dentro do mercado. A vigilância bate na porta e a pessoa tem que adequar o seu local. Então isso é o que vem mais assustando o mercado. Claro, tem a Copa do Mundo, tem esses outros jogos que vêm e que as pessoas acabam adequando os estabelecimentos. Isso vai acontecer. Mas antes disso ainda, as pessoas precisam adequar o seu estabelecimento até pelo público que entra e não gosta e não volta nunca mais, entendeu? Por esse tipo de concorrência que tem acontecido, enfim, isso tem alertado muito. Dentro disso, Alan, nós temos uma legislação federal extremamente recente, né, quer dizer, para um país também recente, que é a Resolução 216 da Anvisa, que foi promulgada em 2004. Então, a nível federal, e isso começa a chegar nos municípios agora, com a capacitação dos profissionais da vigilância sanitária. Então, nós caminhamos pelo país todo e vemos isso como uma ferramenta extremamente potente e necessária, fundamental, né? E a Anvisa foi, na minha opinião, extremamente feliz na consolidação do texto. É um texto condensado, mas profundamente responsável. Isso eu fico muito feliz a nível de país. Pelo que eu entendendo, vendo você falar, normas nós temos, né? Óbvio, a gente precisa adaptá-las sempre, né, ano a ano. O que falta talvez um pouquinho de fiscalização, ou estamos melhor também nessa parte de fiscalização? Porque depende dos municípios, né? A fiscalização. Logicamente que sim, Alan. O que nós temos, e fizemos isso recentemente, uma pesquisa na Grande São Paulo, em alguns municípios, onde ainda o poder público fica extremamente atrelado à sua conveniência local. Então, muitos prefeitos fazem determinações de que não feche um estabelecimento por estar errado. Logicamente tem um procedimento cultural. Vamos ajudá-lo a melhorar as coisas, mas tem situações que são iminentes de fechamento, né? Nós não podemos correr o risco na preparação de alimentos. Com certeza. Ia falar, Ivy? Não, posso complementar também. Não, vamos lá, com certeza. Eu fiz alguns estágios durante a nutrição, inclusive na vigilância sanitária do município de São Paulo. E existia uma coisa que é a falta de profissionais para isso mesmo. Tanto que a demanda não atendia os restaurantes, era só por denúncia. A gente ia até o estabelecimento por uma denúncia. E muitas vezes não precisa de denúncia. Você olha a fachada e percebe que ali não tem higiene e segurança nenhuma. E isso deve acontecer até hoje, eu não sei como que é mais já dizia, especificamente, mas... Já dizia meu avô, antes mesmo dele saber que eu ia trabalhar com esse setor, que falava assim, se você quer ver como é a cozinha... Entra no banheiro. Entra no banheiro, é verdade. A gente percebe, né? Eu já vi tanta coisa aí nesse setor, imagino que vocês também... que às vezes dá uma assustada. É ruim falar isso pro público, que as pessoas vão arrumar só o banheiro e não vão arrumar a cozinha. Não vão falar nada. Se fizermos uma análise hoje na legislação com os empreendimentos existentes, posso afirmar que fecharíamos todos eles. É complicado. Mas eu diria que isso não é um fato negativo. Eu acho que o fato negativo é que a legislação existe e que o profissional do município está sendo capacitado para... num primeiro momento orientar e num segundo momento nós vamos ter o resultado. Não tenho dúvida nenhuma. Ótimo. Eu tenho aqui dentro do material de vocês, existe uma sequência lógica que vocês fazem todo o trabalho na Placomtec no setor de alimentação fora do lar. E eu quero até pautar esse programa em cima desse cronograma de ordem. Até o Thiago está aqui comigo, tem inúmeras perguntas. Eu adoro ele, fica com o iPad lá. Não sei se vocês estão vendo, é sensacional. Mas antigamente era no caderninho, no papelzinho, agora ele está mais sofisticado. Que é no planejamento, depois eu quero até que você nos informe, ou a Ivy ou você, a Mauri, que nos informe em que ordem isso é feito. Né? A gente passa a primeira ordem e depois a gente vai pautando cada parte dela e comentando sobre isso. Um negócio em alimentação não é diferente de qualquer outro negócio. Quer montar uma fábrica de pneus, por exemplo, eu tenho que entender o mercado consumidor, a demanda de mercado. Montar um processo de uma unidade de alimentação é exatamente igual. Nós temos que primeiro saber o que nós chamamos de planejamento, se tem mercado, quanto o cliente está disposto a pagar. Não é uma poesia, né? Poesia é posteridade. Negócio de alimentação é efetivo. Então, se imagina se montar um negócio de alimentação, visa-se ter lucro, ter ganho. Acho que isso é o ponto fundamental. O
resto são todas situações inerentes à atividade. Preparar o alimento, eu tenho que ter cuidado, tem legislação, tenho investimento a fazer, mas eu tenho que ter a garantia de que eu vou ter um resultado. E para isso precisa planejar, precisa fazer pesquisa de mercado, precisa identificar claramente o produto que se destina, a quem se destina. Isso é o ponto fundamental. É pesquisar, que nem você falou, o cliente, quem vai comer, se é almoço, se é jantar, se é café da manhã, se é buffet à la carte, tudo isso faz parte do projeto inicial. Claro, onde ele fica, Tá. se aquele lugar da cidade é específico para uma pizzaria, para uma padaria, isso é orientado. Porque às vezes o sonho dele é, eu quero ter uma pizzaria mais cara, uma pizzaria ali no Onde centro ele de tá, São Paulo, você exato. já não tem concorrentes demais, é tudo Olha isso. o entorno, vê o Aham. que isso significa, atende, vai... O poder aquisitivo é possível, tudo isso é... Além disso, nós estamos falando especificamente do mercado comercial. Imagine dentro de uma fábrica ou de um conjunto de escritórios que eu tenho ali pessoas que precisam de uma alimentação. Então eu preciso ter uma identificação clara de serviço que eu pretendo colocar e que público eu vou atender. E qual a expectativa desse público? Podemos levar isso para dentro de um hospital. Tem um hospital geral onde eu tenho pediatria, tenho cirurgias e tenho a recuperação. É um mix tão complexo de preparação de alimentos, porque o alimento faz parte da recuperação. Sim. Não é simplesmente criar uma massa de comida para essa pessoa não se contaminar ou não morrer por falta de uma alimentação. Não. Precisamos estar atentos de que o alimento faz parte da recuperação desse paciente. Um hotel 2 estrelas, 3, 4, qual a demanda? Qual a necessidade? De onde vem esse público? O que ele consome? Então, todas essas são circunstâncias que o planejamento de início faz e tem que ser feito corretamente. Esse planejamento é fácil errar, né? Fácil errar. Tiago. Olha, nesse momento do planejamento, a gente até comentava ali sobre questões financeiras. Como que é abordada a questão financeira, a viabilidade financeira desse projeto? Tiago, todo negócio é fundamental estabelecer a curva de retorno de financeiro, retorno de negócio. É possível hoje estabelecer, também dentro de um restaurante, em quantos anos eu vou fazer o meu retorno. Então, hoje é possível, nós não temos uma inflação, nós temos uma situação mais controlada, a variação do alimento acontece em menor escala do que anos anteriores, então hoje é possível fazer essa previsão. Então é fundamental que no início de qualquer negócio estabeleça-se o prazo de retorno, como qualquer outro negócio. Então, eu diria que hoje um bom negócio de alimentação no país, um retorno com uma previsão em 24 meses, ainda é perfeitamente possível. E se os economistas estiverem assistindo, eu diria que eles vão ter um grande incentivo em orientar seus clientes e investidores de que a alimentação é sem dúvida um negócio altamente rentável. Já até comentávamos ali fora que acontece em alguns casos de você não ter o dinheiro, o capital de giro para pagar, né, custos variáveis de água, luz, enfim, dos colaboradores, porque gastou-se tudo no projeto. Não gastou no projeto, gastou na obra. Na obra, mas o projeto é o de vocês, tá? Se tivesse feito o projeto, o de vocês gastou-se na implantação na obra. Infelizmente, o entusiasmo do cliente muitas vezes desvia o investimento que se predispõe, gastando isso em atividades supérfluas dentro de um empreendimento. Isso é muito comum. Muito comum porque normalmente o empresário está buscando também atender ao seu ego, ao seu interior. O que é um supérfluo dentro desse setor no início? Assim, uma curiosidade. Ele fez uma previsão de uma gravura na parede e ele foi comprou um Picasso. Ok. Isso é uma variação. Isso é normalmente o principal item supérfluo. E entra até a parte de decoração, entra tudo, o uniforme, entra completo. Tudo. Se fez o planejamento adequado, você fez sobre todos os projetos, o investimento físico, o pré-operacional, que muitas pessoas se esquecem, né? Eu preciso contratar funcionários 60 dias antes de abrir o restaurante. Eu preciso capacitá-los, né? Só que ainda não tem faturamento. Então isso é custo. Então isso tem que fazer parte do investimento. Isso não é receita. Isso ainda não é despesa para a receita. Isso faz parte do investimento.
Faz parte do planejamento lá no começo. Porque às vezes está na cabeça dele, isso é normal de uma pessoa que nunca trabalhou com isso. Ah, vou terminar e depois eu vou contratar. Isso. Não está capacitado. Não, mas o salário eu pago 30 depois. Sim, mas você tem que contratar 30 dias antes, você não tem faturamento. O alimento que você compra, a bebida que você compra. Não tem fornecedores hoje que fazem 60, 90 dias de pagamento. Isso não existe. É uma pergunta um pouco ampla, mas é caro montar um estabelecimento? Depende do estabelecimento. Depende do estabelecimento. Hoje eu tenho clientes de 50 refeições a 5.000. Então, isso depende. Existe um custo, a gente pode fazer uma estimativa de custo previamente, até nessa parte, nessa conceituação, mas não tem como falar em números em si. Tá? Acho que outro ponto para orientar isso é saber, é um negócio que vai se tornar perene, ou seja, vamos transformar isso em longevidade grande, ou vamos montar um empreendimento para ter um prazo definido. Né? Então lá, vamos montar um negócio que tenha 5 anos de vida útil. Logicamente nisso eu posso e devo fazer parte deste investimento não com produtos top de linha e não todos de primeira linha. Eu tenho que fazer a adequação de produtos que venham ter essa longevidade. E importante, na fase de implantação da obra e de um projeto, pode ser dividido. Ao cliente, eu tenho isso de verba, eu quero atender esse público. Vamos começar. A gente começa com um projeto ideal, projeto 100% elaborado, 100% para operar. Ele pode fazer isso em fases. Primeiro você reserva isso para comprar isso. Numa segunda fase, aumentou, cresceu, deu lucro, você compra uma segunda etapa de projeto. Então isso tudo é falado para o cliente. Mas você tem que se saber que no decorrer você vai estruturar, né? Você tem que estar preparado de alguma forma também, às vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Ele precisa ter consciência de que uma redução de infraestrutura pressupõe-se também uma redução de serviço. Atendimento, Então eu posso começar com um cardápio enxuto em função de uma infraestrutura enxuta. E que tem um limite de atendimento. Isso é possível fazer. Ou seja, isso é estabelecer um negócio com a menor quantidade de dinheiro possível. Isso é possível. Senhor Thiago Martinelli. Aqui dá um bom dia para o Figueiredo, que entrou aqui no chat da UTV e perguntou sobre o site dos convidados, que é o www.placontec.com.br, Placontec com N. E o Semudo ali no final, né? Semudo, perfeito. Eu queria saber aqui, depois dessa, acho que a Iven como arquiteta pode responder melhor, de que forma que depois do planejamento, a implantação, a questão da arquitetura funcional, o que é abordado, né, nesse momento? Tá. Isso já é a segunda etapa do nosso projeto, né? Primeiro vem o planejamento, o segundo é o projeto em si. Existem 2 etapas também aí. O projeto funcional, que é o projeto das várias funções da cozinha, onde é planejado, onde tem cada ambiente da cozinha e como anda esse fluxo. Então, recebimento, almoxarifado, perecível, ou seco, os preparos, uma planta, exatamente. A planta da cozinha em si com todos esses fluxos. Que as legislações vêm aí para me ajudar. Certo. E aí, nessa etapa, entram os equipamentos, a gente orienta qual o melhor equipamento para atendimento daquele cardápio, da demanda de atendimento, enfim, a gente dimensiona cada equipamento. E depois a área do salão e a arquitetura em si. Então, como tem que ser os acabamentos, qual o melhor índice de luminância, isso entra na cozinha também, como que deve ser a proteção de cada coisa. Entram as NRs de trabalho, que aí a gente orienta também nos equipamentos, segurança do trabalho. Enfim, aí são essas 2 etapas que acontecem juntas. Me corrija se eu estiver errado. Nessa hora que entra, por exemplo, que a gente comentava lá fora, o tamanho certo da porta, o índice de luminosidade que você falou, tudo isso. Quais são os itens obrigatórios? Cozinha, a gente pode separar por parte de cozinha, pode separar por parte de salão. O que tem que entrar ali? Espaço? O mínimo que a gente projeta para essa área de circulação é 90 até 1,20. A gente nunca projeta uma coisa menor que isso. Nem maior que isso, porque senão as pessoas ficam se trombando lá e atrapalha a operação. Então existe um mínimo e existe um máximo. Então existe a circulação da cozinha e existe a área operacional da cozinha. Esse caso tira de outra área, assim, se for necessário? Para aumentar a cozinha um pouquinho? Depende. Por exemplo, as áreas de preparo. Eu já ia sair quebrando parede. Isso que é bom sem marcar. O importante é que a legislação ela caracteriza a definição do espaço físico.
Então, ela chama atenção sobre o fluxo cruzado do alimento dentro de uma cozinha. Então, é importantíssimo caracterizar a divisão dos almoxarifados, da área de receber a mercadoria, porque é onde ainda está tudo sujo. Né? Quer dizer, eu vim de fora, não tenho controle daquele alimento que vem. Depois, as atividades de preparo. Vou preparar carnes, vou preparar verduras, vou preparar laticínios. Essas divisões fisicamente são obrigatórias. E a legislação pede, é uma somatória de fatores. Quando eu vou preparar carne, eu preciso fazer com que o alimento não perca a temperatura. Então, para poder manter a vida útil do alimento, eu preciso manter o alimento a um máximo de 10 graus. Senão eu começo a ter vida útil menor desse alimento. Então, nessas áreas, quanto menores, mais compactas, logicamente guardadas todas as proporções, são melhores em função da viabilidade de negócio. Primeiro, gastei menos espaço físico. Segundo, preciso manter um menor espaço físico. E terceiro, preciso condicionar, ou seja, preciso refrigerar aquilo com uma menor quantidade de equipamentos e de energia. Então, as cozinhas que nós fazemos, elas sempre têm uma tendência a ir ao mais compacto possível. Né? Não ter um espaço desnecessário. É sempre bem controlado. Vamos fazer o seguinte, são 10 horas e 35 minutos. Dentro desse item de projetos da cozinha eu quero conversar depois com a Ivy, com a Mauri, a gente falar justamente das regras, né, do que a gente tem ainda de normas, que é tão exigido nesse setor. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um breve comercial, na volta a gente já entra com esse tópico, não saiam daí. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 435. Reservas 3062-2564. Aos 11 anos, Gustavo começou com os olhos vermelhos. Da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo. Vai funcionar na sua. Retornando aqui aos estúdios da UTV, Cozinha Profissional TV, e eu estava aqui no comercial falando com a Mauri, e eu estava olhando o blog, ele tem um blog, que é o www.amauripeloso, com dois S e dois S não, amauripeloso com dois L's e S.com.br. Dá uma olhada, gente, é bem interessante, porque eles falam, né, sobre diversos assuntos, NR14 de fornos, projeto que é tornar lei uso de máscara em restaurante no Rio de Janeiro, enfim, são diversos os assuntos, e é bem interessante. E eu até comentava, falta isso para o mercado, então estamos divulgando aí para vocês. Divulgando também que o prêmio Cozinha Profissional Marcas de Destaque 2011 já está valendo no nosso portal e você pode acessar através do cozinhaprofissional.com.br. No lado direito superior você clica lá e responde em 10 minutinhos quais as marcas mais lembradas do setor food service, entre equipamentos, bebidas e alimentos. A gente ia retornar ao assunto aqui sobre o projeto, né, a parte de projeto do funcional, do salão, da cozinha. A gente comentava que existem algumas regras, né, Ivy, que devem ser seguidas. Quais as mais
todas são necessárias, Todas são estão nas necessárias. normas, né? São necessárias, mas o que deixa eu esquecer bom, mais? São 3 divisões. Tá. A legislação... nossa, Anvisa. Não, eu quero dizer a nível de legislação federal, estadual e municipal. São essas 3 que norteiam os nossos projetos. Então, por exemplo, a gente até dá curso sobre isso lá na Placontec. Mensalmente a gente tem um curso de legislação lá. Ou dentro da Placontec, que a gente fala do município de São Paulo, ou fora do estado, a gente acaba falando das legislações de outros estados. São diferentes. Outro dia eu estava vendo na televisão. Tem algumas mudanças. A federal totalmente não sabe qual seguir, se a federal ou municipal. Existe isso no setor de alimentação? Existe. Existem alguns conflitos, isso é natural. Nós apontamos isso, não que sejam situações tão graves, né? Intransponíveis. O que nós devemos entender é que o que manda é o federal, em segundo momento estadual e depois municipal. Então, e quando não tem a municipal, a gente usa de São Paulo. E no nosso ponto de vista, por exemplo, no que diz respeito às NBRs, a ventilação de cozinha profissional, existe uma NBR, que é a 14518, ela conflita com a NBR, que fala sobre ar-condicionado. Né? Então, existe um conflito e nós sempre recomendamos aquilo que é o nosso ponto de vista, onde o alimento está exposto, tem que preservar mais do que no ponto de vista do ar-condicionado do salão. Para isso existem técnicas de resolver esse conflito da legislação. Né? São pontos, mas são pontos bem definidos e possíveis de solução. Então, como a Ivy colocou, os ministérios da saúde, da agricultura e do trabalho elaboram as NRs, que são as normas regulamentadoras. Então, de situações trabalhistas, situações de conforto do ambiente do trabalho, ou seja, insalubridade, e mais os índices de ergonomia. Nós temos que primeiro observar as federais. No segundo momento, se o estadual tem uma situação que não está definido pelo federal, nós temos que respeitar o estadual. E ali o que nós temos dentro do Brasil, nos 23 estados e mais 26 estados mais o distrito, são situações em evolução. Por exemplo, o estado de Goiás, ele ainda não atingiu os municípios. Para se aprovar qualquer projeto de área de alimentação em Goiás, nós temos que levar a um profissional dentro da Secretaria de Saúde do município que faz a deliberação. Então, um profissional. Para um estado como Goiás. Eu julgo isso uma situação muito importante, porque define-se claramente o comportamento do estado até chegar aos municípios. Nós temos hoje um cliente com 4 projetos exatamente iguais em 3 estados diferentes. Cada estado tem um comportamento para aprovação do projeto. Até a documentação entregue para cada estado ela é similar. Existe uma planta de fluxo que eles recebem e um manual operacional. Mas aí cada um tem o seu objetivo final e, enfim, acaba dando uma modificada nesse documento. A interpretação da lei, a interpretação da resolução 26 da Anvisa. São interpretações, mas que contemplam isso. Aí entram nos projetos também, assim, que são os NRs, né, que a gente fala. Hoje tem a NR14, que está até no blog, que é uma NR que foi atualmente atualizada agora, que fala principalmente que os equipamentos de panificação todos têm uma fabricação diferenciada agora. Tem que ter alguns índices de segurança lá, que não existia anteriormente. Até o início do ano que vem, todas as empresas de fabricação de equipamento para panificação tem que contemplar. Tem que atender. São requisitos de segurança. E isso já é um reflexo do controle do Ministério da Saúde, em detrimento de muitos acidentes acontecendo no país. Então isso é um fato importante. Senhor Thiago. Em relação a essa questão dos equipamentos, a gente sabe que os equipamentos são o alvo ali realmente de um investimento graúdo para os estabelecimentos. Como comprar o melhor equipamento e como comprar aquele equipamento que não vai ser usado parcialmente, de repente, e gerando desperdício, né? Isso tudo entra na nossa implantação física de equipamentos. Primeiro a gente orienta o cliente de que tipo de equipamento ele tem que comprar. E qual a demanda que ele precisa atender, qual que é a capacidade técnica desse equipamento. Na hora da compra do equipamento, a Placontec entra com a consultoria técnica. O que significa isso?
A gente entrega um manual que a gente chama de especificação técnica de cada equipamento, com a capacidade que cada equipamento precisa atingir, precisa atender. E isso o cliente pode sair para o mercado com essa especificação e pedir orçamento para todos os fabricantes. E a gente orienta o que está dentro do que a gente quer que ele obtenha ou não. E isso é feito taxativamente. Em uma planilha a gente orienta, olha, isso aqui não atende, não é fabricado da forma específica com aço inox RZ304. Por que que precisa ser esse? Ah, porque existe um índice de contaminância, a legislação, enfim. E aí tem a capacidade técnica de cada um. Por exemplo, num refrigerador, vamos pegar ele como exemplo, que é um item, um dos principais para a cozinha, né? Os refrigeradores. Então existem as capacidades de obter calor, não, mas eu digo de isolar ou não isso. Então por que um é mais caro que o outro? Porque tem o isolamento melhor do que o outro, ele perde menos calor para o ambiente e por isso ele acaba tendo, na hora da fabricação, um material específico. Então, acho que dentro disso também, Thiago, o que nós podemos colocar é que quando se dimensiona o conjunto de equipamentos de uma cozinha, ele tem alvo aquilo que nós precisamos atender. Mas não podemos esquecer que neste meio nós temos o consumo do energético. Né? A Ivy mencionou a refrigeração como um dos itens importantes. Sem dúvida, porque esse é um equipamento que fica 24 horas por dia conectado a uma tomada. Se eu compro um equipamento, além da necessidade de estocagem, ou com uma deficiência do componente de refrigeração, eu vou estar gastando mais energia. Certo? Então, eu não preciso comprar mais equipamentos além daquilo que eu preciso. Logicamente, a operação precisa estar comprando os alimentos, receber os alimentos, de forma que contemple aquele dimensional colocado. Isso faz parte do planejamento industrial. Dentro dessa compra de equipamentos importantes, você comentou da refrigeração, quais que não podem faltar, seja para qual for o estabelecimento, se é à la carte, buffet, se é para 5.000 refeições ou 50. Fogão, forno, não seria alguma coisa assim? Na verdade não. Na verdade, mudou, isso já mudou. Não é mais fogão. Fogão, como é que funciona isso? O foco de uma cozinha, e aí eu diria que o ponto fundamental é a armazenagem. A gente tem um slogan, ele é muito forte como texto, mas é importante dizer, todo alimento que a gente consome, ele está morto. Eu já extraí ele da terra, eu já abati, ele está morto. Entendi do slogan forte. É isso aí. Ele é forte, mas eu acho que é importante para caracterizar. Manter o alimento mais próximo do ponto de morte é refrigeração. Então, o ponto fundamental de qualquer circunstância, de qualquer unidade de alimentação, é frio. E lembrar que ele fica conectado à tomada 24 horas por dia. Então, esse é o ponto fundamental. E o item de armazenamento é um pecado? Assim, claro. É drástico. Lá dentro desse setor. Se é um erro. Pegar para fazer uma estimativa, colocar termômetro dentro dos estabelecimentos, com certeza não atende o menos 18 do freezer. Vamos encher nós temos aí já dentro de coisa que cabe. Aproveitando a oportunidade de expor isso um pouco mais forte no mercado, é que o governante deveria estar mais atento a esta característica, a essa necessidade. Num país tropical, onde temos toda a variação de temperatura, ainda não temos um incentivo de forma clara do governante para isso. Ou seja, nós compramos alimentos, vamos começar desde da produção. Eu faço uma enorme produção no país, só que como eu não tenho frio, eu estou jogando fora um monte de coisa. Então eu estou jogando, vamos falar de sustentabilidade, acho que era o seu primeiro foco que o governante deveria estar atento. Então, redução tributária, até incentivo tributário, para quem montar uma instalação adequada de frio no seu restaurante, deveria ter um financiamento, uma taxa de juros mais favorecida, porque esse é o ponto de saúde da alimentação, saúde do alimento. E que, teoricamente, levaria a menos gastos com saúde. Sem nenhuma dúvida. Tiago, depois dessa, a gente tem a concepção do projeto, né? No momento da implantação, depois dessa implantação, a Placon-Tec ainda acompanha ali para ver como que é o começo do processo operacional, como que os colaboradores vão manter aquilo que foi planejado anteriormente?
Tiago, nós participando desse mercado já há bastante tempo. Invariavelmente, após a montagem de uma cozinha e do startup, entregamos essa cozinha ao cliente, que por sua vez contratava um profissional para colocar lá dentro. Em função de diferentes estágios culturais e de aprendizado do uso do equipamento, os nossos projetos eram tidos como futurista. Ou seja, as pessoas não conseguiam acompanhar, extrair daquela infraestrutura o que se propunha então. Entendendo um pouco disso e de uma pesquisa que nós contratamos aí há uns 4 anos atrás, ficou claro. Ou seja, o nosso projeto é um projeto que tem uma consistência técnica muito boa, tem a visão de futuro, não a nível de futuro, a nível de extrapolar tecnologia, não é isso não. A nível de ter garantias para os próximos 10, 15 anos de que o negócio vai se manter. Nós começamos a atividade entrando no aspecto operacional. Ou seja, hoje nós temos dentro da Placontec uma atividade que é desenvolver, ajudar a desenvolver o cardápio, a desenvolver a forma operacional, a fazer a contratação dos profissionais e treinamento disso. Com um pouco mais de visão, estamos também fazendo o que se chama monitoramento. Ou seja, realmente, de planejamento, de estudo de viabilidade, obter aquele ganho que foi previsto na origem. Então, Placontec hoje, se eu posso colocar um slogan, nós estamos assinando a operação do nosso projeto. Que às vezes, até mesmo para eliminar custos, a gente sabe que existe, vou ter a Placontec até o funcionamento, primeiro dia de funcionamento do estabelecimento, depois não mais. E você perde tudo aquilo que foi investido, que resumindo ali o que você está falando, às vezes o que você investiu, você perdeu porque não mudou-se o foco. Vocês devem observar isso, né? Voltar no estabelecimento que vocês não estão fazendo um acompanhamento e ver que se perdeu tudo ali dentro. E eu acho que esse é o ponto fundamental. O Tiago, na pergunta anterior, ele fez sobre o conjunto de equipamentos que se coloca na cozinha e o quanto isso custa, né? Na verdade, quanto isso tem de valor. Normalmente a palavra custo parece que é alguma coisa que saiu fora do alinhamento do investimento. Então, quando se planeja, se projeta, você dá uma densidade de uso dos equipamentos de forma equilibrada. Então, você elabora um cardápio e você disponibiliza equipamentos em função daquela necessidade de cardápio. Então, eu vou ter fritura, eu tenho que ter uma fritadeira. Eu vou ter um assado, eu tenho que ter um forno. Mas se eu não tenho um assado, por que eu vou ter um forno? Se eu não tenho fritura, por que eu vou ter uma fritadeira? Invariavelmente a gente encontra isso no mercado, e são projetos feitos por pessoas que não têm esta visão, ou pergunta-se isso ao cliente, ou decide com o cliente, não vou ter fritura, então não tem que ter fritadeira. E tudo vai naquele item primeiro de planejamento, um cardápio, pesquisa de mercado que você quer montar. E dentro desse processo da evolução, digamos que o planejamento não tem uma garantia absoluta. Claro, fizemos toda a pesquisa e tal, mas na funcionalidade percebeu-se que alguma coisa não estava correta. Existe a possibilidade do realinhamento. Quando se planeja, é possível fazer isso com a menor intensidade de investimento possível. Então isso que é importante deixar claro. Eu sempre falo aqui que o programa ele corre, né, rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, são 10 horas e 52 minutos. A gente vai fazendo a nossa pergunta, planeja um programa ali com muitas perguntas. O Thiago, já vendo ele subir e descer com as perguntas, Thiago, eu vou deixar abrir espaço para você fazer sua última pergunta. Você escolher diante de todas essas aí, mesmo que saia da ordem, Thiago. Eu acho que um assunto que interessa bastante e que tem sido abordado, inclusive o Amaury chegou a comentar, que é sustentabilidade. O gestor ele entende que ter um projeto sustentável pode ser mais caro no começo, mas futuramente isso pode ser economia para ele. Ele entende dessa forma? Escolheu bem. Maravilha, parabéns pela pergunta. Nós temos uma situação em desenvolvimento. Sustentabilidade é uma coisa muito recente e tida pelo aspecto normalmente físico, né? Então vou ter uma sustentabilidade utilizando a energia solar para aquecer a água, ou seja, usar energia limpa, né? Usar o sol para iluminância. Nós vemos um pouco além disso. Que volta ao aspecto da produção do alimento, da agricultura, da produção animal, que são ingredientes desse cardápio. Só um exemplo,
Hoje o arroz produzido no Brasil chega no prato do consumidor numa média de rendimento, ou seja, ele cresce da origem 2,6 vezes. Existem técnicas utilizando alguns equipamentos e também atrelados ao processo da técnica, que eu posso chegar a isso com tranquilidade a 3,6 vezes. Se eu fizer isso só com arroz, imagine no final do ano com 200 milhões de habitantes no país. Que economia eu teria, ou seja, quantos metros ou quantos hectares a menos eu precisaria plantar, ou quanto mais eu conseguiria exportar se nós tivéssemos uma aplicação sobre isso. Um outro fator extremamente importante que tem a ver com custo e para mim também sustentabilidade. Técnicas na produção do alimento proteína, da carne. Né? Nós temos um costume cultural, não vou chamar de gastronômico, mas cultural, onde nós jogamos fora muito da proteína que nós preparamos. Então, vamos assar um frango, por exemplo. Chegamos a perder 45% do peso deste frango. Por quê? Porque colocamos dentro de um processo de assar, num equipamento inadequado, e que todo o suco do alimento vai embora. Então, existem técnicas que eu posso melhorar esse rendimento. E, para mim, isso significa sustentabilidade. Aí também tem... até dentro desse aspecto aí mais físico, que é a parte operacional mesmo na cozinha, entram os equipamentos adequados, aqueles que não gastam tanta energia, a troca, quando é possível, do elétrico para o gás, troca das torneiras automáticas, onde eu só jogo água fora para lavagem de mão e depois ela desliga automaticamente, a questão da insolação, utilização da energia natural, não precisa da artificial, a própria ventilação, triturador de resíduos, enfim, você deixa de poluir tanto o meio ambiente, enfim, toda... Um outro aspecto, Alan, que foi talvez um dos primeiros equipamentos que a gente ajudou a desenvolver com característica, há uns 10 anos atrás, fazendo um projeto para a Electrolux em Curitiba, fez também referência no mercado, auxiliamos o desenvolvimento da máquina, o lavador de alta pressão, que é um item importante dentro da cozinha, que recebesse água quente. Até então no Brasil não tinha, só existia equipamento que gerava água quente, que era feito com um motor a diesel, portanto não podia caminhar no Brasil. Isso, né? Absurdo. Foi feito um desenvolvimento junto com a engenharia da Electrolux para produzir este equipamento. Um lavador de alta pressão, se bem aplicado dentro da cozinha, ele consome 1/20 da água na higienização do ambiente. Você vê Sim. Então, complementando, quer dizer, um lavador de utensílios dentro da cozinha, que normalmente não existem, para lavar as cubas, as panelas, as coisas, os utensílios da cozinha, não só a louça, mas o utensílio, a panela em si. Nós chegamos a consumir também 1/20 da água se eu utilizar um equipamento desse. Então isso é sustentabilidade. Lembrando que para poder lavar qualquer tipo de utensílio tem que usar água quente. E para usar água quente eu preciso de um gerador de água quente, que pode ser gás, pode ser elétrico, pode ser solar. Então tudo isso fica reduzido, atrelados ao processo químico, que é a proporcionalidade do consumo da água. Se você imaginar, até que se você colocar numa área de preparo um processador de alimentos, você elimina alguns funcionários e muitas horas de trabalho, é um aspecto sustentável também. Então tem uma infinidade de coisas e produtos e equipamentos que podem ser colocados e substituídos na hora da implantação para melhoria disso. E isso, a gente comentou um pouquinho, a Paty chegou agora aqui no nosso chat, mas eu vou, desde que a gente está no finalzinho do programa, abrir espaço para a pergunta dela, a participação dela. Isso, ela aborda, na verdade, que esses equipamentos que são sustentáveis, eles poderiam dar um bônus para o investidor. Acho que ela fala mais sobre uma facilidade, um desconto, do governo, talvez. Que é mais ou menos aquilo que a gente falava, né? O governo poderia ajudar. Sem dúvida, eu acho que essa proposta merece uma discussão bastante ampla. Nós temos que... Isso faz parte do Sindal. O Sindal tem feito um esforço para caracterizar a aplicação e definição desses equipamentos
e a busca do governo federal. Aproveitando, sim, mandar um abraço para o Pérez aí, o outro, você que faz parte também, que fazem parte de um trabalho maravilhoso, não só Singal, mas outras entidades também, que é disso que a gente precisa. Levaremos um abraço ao João. Eu gostaria de deixar também uma mensagem que sobre o assunto de normas, o Singal fez recentemente uma assinatura de um acordo com a NSF, que é uma instituição americana de normas, que já existe há mais de 60 anos, que norteia todas as normas, tanto de alimentos como de remédios nos Estados Unidos, que fundamenta isso. O Singal fez esse acordo e nós já tivemos há 2 semanas na Anvisa, com um adjunto da presidência, onde está sendo estabelecido grupos de trabalho para o desenvolvimento dessas normas e aplicação no Brasil. Isso basicamente são normas referentes à fabricação de equipamentos e uso de componentes. Aí me mencionou há pouco o aço inox 304. Essas normas deixarão bem mais claras a aplicabilidade de cada material. Parabéns pelo trabalho e precisando a Cozinha Profissional aberta aí para o que precisar ajudar. Nós também. E aí eu quero perguntar, Ivan, você recentemente, não sei se continua, até vai nos explicar quando é que você volta às telas da TV aberta com projetos. Bom, enfim, eu trabalhei durante um bom tempo construindo um sonho, foram 2 anos e meio de programa. Trabalho bacana, né? Um trabalho muito legal. Eu aprendi muito lá também, foi bem no comecinho. Facinho, né? Não é facinho. Quantos dias? É real aquele de dia? É real. Teve uma né? padaria em Itu, dias, foram em 12 dias. Eram 15, a gente terminou antes e conseguiu decorar, porque nunca dá tempo de decorar e fazer nada, sempre na hora. A decoração no mesmo dia, nos 2 dias. E a gente conseguiu, foi o recorde. E é um trabalho muito, muito legal, gratificante, porque você doa a si também, não só o seu projeto, o seu trabalho, o seu tempo. É muito legal. E agora eu tô com um trabalho com a Record, deve ir pro ar em agosto, já tem 2 obras em andamento. Dessa vez eu não preciso ficar na obra o dia todo, porque existem as pessoas lá coordenando a obra, mas eu tô projetando. A Cozil que me indicou para esse projeto. Eles estão participando, a gente deu até uma nota recente da Cozil aqui, no nosso portal. É um projeto no Tabuão, que entregou na semana passada. Extreme Makeover. É isso, né? Que é o mesmo do projeto que tem nos Estados Unidos, eles têm um programa assim, aí a Record tem esse direito aqui. E tá em andamento isso aí, acho que eu vou participar de 5 créditos, que é os que estão agora em obra. Assim que sair, nos avisem, assim que te deixa o recado aqui com certeza para as pessoas assistirem e acompanharem. Fora isso, vamos deixar os recados aqui, Mauri, temos de novo o seu blog Mauri Peloso. amauripeloso.com.br, o site da Placontec. Ok. Placontec.com.br. Isso. Como o Thiago, nós também estamos no Facebook e no Twitter. Vamos deixar tudo que a gente tem direito. O Facebook é Ivan Peloso, o dele Amauri Peloso. Amauri Peloso, tudo junto, você se localiza em vários lugares. Twitter, Facebook, Orkut eu não tenho, mas ele tem. E temos também o Facebook Placontec.com.br. Tem também que eu quero deixar aqui para ajudar a divulgar o curso que vocês... até tem o pessoal colocando ali, o site de vocês, Placontec, bacana. Tem parte de vídeos, tem uns vídeos dos programas que a gente participou. Tem umas coisas bem legais. Cozinha numa plataforma da Petrobras. Tem. É esse vídeo que tá aí. Que é esse vídeo primeiro ali. E é uma cozinha que não tem nenhuma panela e não tem nenhum fogão. Olha só, vale a pena conferir. Atende 250 homens, 5 refeições por dia. E também eu queria aproveitar, divulgar que vocês fazem cursos também, isso é importante dizer, porque às vezes falta isso no mercado. Acho que sempre que tem, isso. Que vocês... Por orientação da comunicação e marketing, nós fizemos o primeiro curso, que está em andamento agora, que é legislação, noções básicas, pertinente aos 3 estágios, federal, estaduais e municipais. Esse é o curso. Isso, já podemos deixar claro, é o primeiro capítulo de um livro que ao longo desses 2, 3 anos com certeza se consolida. Ótimo, precisa-se muito. Livros, DVDs, tudo que vocês puderem ajudar com educativo. Vamos mudar a área. Precisamos modificar essa área. Falta bastante. Tem algumas empresas, o Senac ajuda bastante, entre outras empresas. Você tem Senai. Senai, você tem o Maricato, pessoas que vão agregando, mas precisa-se demais, com certeza.
Gente, obrigado. Evelyn, agradecemos também muito. Agradecemos a participação de vocês. Seu Thiago Martinelli. Agradecer aqui a presença dos nossos convidados de hoje, os internautas que estiveram com a gente, Figueiredo, eu, o visitante 683937, a Paty que chegou tarde aqui, tá triste, mas Paty, toda segunda-feira nós estamos aqui e este programa vai estar no nosso site logo mais também. A gente coloca ali no Facebook, no Twitter, o link para vocês conferirem esse conteúdo de hoje aqui. E convido todos a participarem com a gente na próxima segunda-feira do Cozinha Profissional TV. Disse tudo, senhor Thiago Martinelli. Muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, convidamos vocês para acessarem o nosso portal cozinhaprofissional.com.br, votarem para fazer parte do Prêmio Cozinha Profissional 2011 Marca de Destaque. Também disponível lá a edição 124 de maio, junho. E daqui 15 dias também entramos em circulação com a edição de julho, agosto, com um suplemento específico de pizzarias, e é a edição que vai circular na Equipe Hotel 2011, que acontece no comecinho de setembro. Gente, até a próxima segunda-feira, nos vemos com mais Cozinha Profissional TV. Até lá, tchau, tchau.